Nosso calendário ele é marcado, ele tem 2 pontos de partida. O mês de Nissan ele marca o início do ano religioso. E Rosh Hashanah, 1º de Tishri, ele marca o início do ano civil do calendário hebraico. Então é importante que entendermos o momento que nós estamos, o momento em que nós nos encontramos, e se entendermos isso, muitas coisas mudam a partir da redenção, da proteção, da espiritualidade que obtemos da presença divina. Bom, Parashá Shemini, a Parashá Shemini, ela é praticamente uma continuação de Tzav que nós iniciamos na última semana, que fala sobre a santificação, né, desde Vaikra, que ela marca a inauguração do Mishkan, do tabernáculo construído no deserto, mas Tzav, ela inicia a santificação dos levitas. É importante entender, os levitas são os servidores públicos, não é? Quando você é demorado a ser atendido no sistema de saúde, por algum setor do serviço público, qual que é as nossas reações? Nós tendemos a tratá-los como nossos empregados, né? Porque você fala, eu pago impostos, não é possível essa demora, essas inconformidades. Os levitas, eles são os servidores públicos que Deus escolheu. Eles não prestaram concurso para isso. Eles foram escolhidos, né? Eles foram escolhidos, muito embora já havia os candidatos a esse serviço que eram os primogênitos. Mas os levitas, eles se mostraram mais honestos. Eles se mostraram imparciais, zelosos, caprichosos. Então Deus, que já havia eleito os primogênitos, preferiu que os levitas, e não mais os primogênitos, exercessem a função de servidores públicos, como professores, como guia religiosos da nação de Israel, constituída pelas 12 tribos. Então, quando da construção do Mishkan, da inauguração, agora Israel, as 12 tribos, eles precisam santificar e consagrar Levi para esse serviço. E vale ressaltar que os levitas, eles não tiveram permissão de ter lojinha. Não podiam ter lojinha, não podia ter fábrica, não podia plantar, não podia criar. Eles não podiam ter uma atividade econômica que não a do serviço público, né? E aí é que se justifica de que as demais tribos, elas deveriam, de todos os seus resultados, porque eles sim tinham permissão de ter lojinha, podiam plantar grãos, podia cultivar lã, e de todas as atividades do minério, de tudo que dá dinheiro, de tudo que dá recurso, de todos os seus resultados, eles deveriam então levar para os levitas, compartilhando com eles, já que os levitas estavam exatamente a serviço das demais tribos, né? Que é o que nós conhecemos como Maaser, o dízimo de que as tribos se obrigaram ou foram obrigadas a levarem para os levitas. Então, eu conversava com o Rabino Jacob de Oliveira, e ele é da tribo de Levi. Então ele me falou uma coisa muito curiosa, que ele disse que o Levi, ainda hoje, muitos, eles não têm muita sorte nos negócios. Abre lojinha e parece que as coisas não dão muito certo. É como que essa proibição para o levita, né? De repente, qualquer outra pessoa abre uma lojinha e os negócios andam, né? Abre uma barraquinha na esquina e o negócio desenvolve. E ele falava, não, nós temos muita dificuldade em desenvolver negócios. E há uma
E é uma coisa da alma. Então, a tendência é que um levita não consiga se desenvolver nos negócios tanto quanto os demais, né? É como se eles ainda estivessem reservados para o serviço público, daquilo que Deus designou. Então, na distribuição das heranças, quando Moshe conquistou Eretz Israel, Yehoshua ben Nun, mas foi Moshe que fez a distribuição das heranças, definindo pelos tamanhos das tribos, né? E até pela bênção de Yaakov, já sabia o que cada um tinha o dom de fazer. Então eles foram distribuídos exatamente nas suas habilidades, na sua missão de vida, naquilo em que se dão bem, né? Então ninguém foi colocado do lado errado do negócio. Ninguém foi colocado na terra errada. Fala, pô, isso aqui não é minha atividade, né? Então, agora Levi não teve herança, ele não recebeu nada, ele não recebeu terra. Ele recebeu as cidades refúgios, nesse espaço geográfico de Eretz Israel, então os levitas foram espalhados por entre as tribos, e aonde ficavam os levitas, os Coanim, também ficavam os homens que se envolviam no homicídio culposo, né? Aquele que alguém, que a não permita, mas aquele que foi vitimado por acidente, ele tinha que fugir da fúria do vingador nessas cidades refúgios que eram destinadas aos levitas, mostrando que os levitas, de fato, não receberam terras para terem negócios dela, e sim o serviço público. Era o negócio dos levitas. E ainda são. Então, Tsav e Shimni, ela indica que agora as tribos estão consagrando para Deus a atividade dos levitas no lugar de quem? Dos primogênitos. Então, no lugar dos primogênitos, os levitas estão sendo consagrados. Eles estão sendo movidos como oferta de tenufá. Entendeu? 7 dias de consagração, eles terminam agora no nome que traz a porção. Depois de 7 dias de consagração, Shemini, o 8º dia. O 8º dia, então, eles estão oferecendo ainda os sacrifícios, né? Esses sacrifícios que visa trazer a inauguração do Mishkan. A presença divina, ela é percebida, e nesta porção ocorre o incidente da morte dos 2 filhos de Aharon, Nadav e Avihu, né? Então era um evento para ter só motivos de alegria, só coisas bacanas, né? Mas de repente acontece um incidente em que vitima o filho e os 2 filhos de ninguém mais, ninguém menos do que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Em plena atividade, eles estavam no lugar sagrado, eles estavam prestando serviço de inauguração, já haviam sido consagrados pelas 12 tribos, e esse sacrifício iria finalizar esse processo da inauguração e da consagração dos levitas e também dos sacerdotes que estavam começando a sua atividade pública a partir daquele momento. Tá? Então, esse incidente, existe uma lei especial também para os levitas. Né? Não é só uma sorte, não é só um destino e uma missão. Existe também leis específicas para as pessoas que são da tribo de Levi. Né? A exemplo das leis de luto, de casamento, de pureza, são diferentes das que têm que cumprir os demais tribos, os demais judeus. Então são leis especiais. E o que inclui que no luto, o Cohen e o Kohen Gadol, eles não podem ter certas participações pelo grau de parentesco, dependendo de quem morre na família. Eles não podem se impurificar por causa do morto. Não é? Então, não podem chorar, não podem descabelar, não podem rapar as cabeças, não podem rasgar as roupas. Eles têm que manter uma postura de certa frieza
pela morte do filho, da esposa, do esposo que estão ali, que é o seu morto. E principalmente no lugar aonde eles estavam, no lugar mais sagrado, mais importante. E Arão continuou com Elazar e Itamar fazendo sacrifícios e vivendo aquela situação, tomado uma mudança de sentimento, de alegria, de inauguração, de festa, para um momento de luto repentino. Repentino. Né? Então essa mudança de estado emocional tomou Aharon, Elazar e Itamar. E na porção que nós iniciamos aqui, do terceiro ciclo da leitura, nós temos Moshe que chama a atenção de Aharon e de Elazar e de Itamar porque eles não comeram dos sacrifícios que iria concluir com o propósito dos sacrifícios. Né? Então Aharon, Elazar e Itamar ouviram a bronca, a severidade com que Moshe falou com eles. E quando Moshe terminou de falar, Aharon falou assim: depois de tudo o que me aconteceu, é justo comermos do sacrifício? Agradaria a Deus isso, Moshe? Aí Moshe foi levado a um lado humano da ordem do serviço. Moshe foi colocado do lado humano, da humanidade. Ele precisou ser chacoalhado pelo próprio enlutado sobre o seu estado emocional versus o que estava acontecendo ali. Ele não pôde gritar, ele não pôde chorar, ele teve que continuar fazendo serviço. Porém, ele se privou de não comer do sacrifício porque falou: isso é demais. Eu não vou comer porque certamente nem Deus vai se agradar disso. Então, quando Moshe sentiu a ausência, a falta dessa prática, dessa parte do serviço, ele chamou a atenção do pai dos dois filhos que conseguiu colocar Moshe. E diz assim: e Moshe entendeu o caso. Moshe foi colocado no lugar, ele conseguiu se colocar no lugar de Aharon e dos seus irmãos. Bom, Shemini, ele vai também se dedicar a falar sobre a pureza alimentar, sobre os animais que são disponíveis para a alimentação judaica. Os animais kasher, próprios, puros, que servem tanto para a alimentação como para os sacrifícios que foram usados, né? E principalmente aqui nas leituras do Maftir e também da Haftará, os animais que fazem parte dos sacrifícios, que são os animais ou da carne de que nós podemos nos alimentar. E nós voltaremos para frente na Parashá Aharemot, que é que vai discutir os motivos pela morte de Nadav e Avihu. Tá bom? Então, não precisamos nos ater agora sobre os motivos da morte de Nadav e Avihu, e sim sobre o sentimento de Aharon, Elazar e Itamar, a reação de Moshe, e também sobre os animais próprios. Podemos reforçar a discussão nesta oportunidade sobre kashrut, sobre kasher, sobre cuidados, né? Sobre cuidados. Essa semana eu estava com um judeu que ele é fumante. Aí ele foi para uma área onde ele podia fumar. Estávamos conversando e fui acompanhando ele nessa conversa. De repente ele falou assim: tudo bem eu fumar de kippá? Eu falei: tudo bem. Muitos outros judeus, eu não fumo, mas muitos outros fumam, né? Isso não é um incentivo, obviamente, mas não há uma reação de... Não há uma reação de... Ninguém vai se escandalizar por você de que pai está fumando. Eu disse: você só não pode usar uma kippá para fazer qualquer coisa de que um judeu não faria com a kippá. Não é?
Por exemplo, você vai entrar no McDonald's usando um talit, uma kippá, na praça de alimentação do shopping? Não. Você vai chamar uma atenção negativa sobre esse comportamento. Ah, eu não posso ir? Pode, você pode ir para qualquer lugar. Mas para nós levarmos uma informação sobre os símbolos que estamos usando ali, kippá ou tzitzit, então eu não vou sentar numa praça de alimentação aonde não tem alguma coisa kasher, porque eu chamaria a atenção de outro judeu religioso. Mas que tipo de atenção? Hilu, um escândalo, uma atenção negativa. Não é? Então, são coisas sobre o que fazer no Shabat, sobre como se comportar dentro das tradições, em que você traga uma mensagem daquilo que um judeu faz. O que o judeu faz no Shabat, com a kippá, com o talit, com o tzitzit. O que um judeu faz no shopping, de kippá, talit e tzitzit. Então, é importante que você entenda que a mensagem que você vai dar para quem também é judeu e também para quem conhece minimamente as tradições judaicas. Entendeu? Você vai encontrar alguém nos centros comerciais, no sábado, usando kippá, talit e tzitzit, vai encontrar? Não é para encontrar. Certo? Não é para encontrar. Não tem, não é possível. Não tem ninguém desavisado que vá para esses lugares de kippá, de talit, num centro comercial no Shabat. Não é possível que tenha. É possível que tenha judeus não religiosos que estão ali, mas porque ele não é religioso. Mas eu duvido que ele vá de kippá e talit. Duvido. Porque apesar de não ser religioso, ele é informado. Ele não traria uma mensagem negativa para o próprio judaísmo, de forma alguma. Não é? Depois do Havdalah você vai ver pessoas no shopping de kippá e talit, mas antes disso não. Não é possível que tenha. Não é? Não é recomendado, é proibido. É proibido, não é que é recomendado. Eu vi uma sátira, depois eu vou compartilhar no grupo aqui de Curitiba. Foi uma pegadinha, mas foi feita num centro nos grandes redutos judaicos, eu acredito que em Nova York. Então havia muitos judeus ortodoxos das mais diferentes linhas ali na rua, comprando, fazendo coisas num dia de semana, mas estavam todos de talit, porque é um bairro ortodoxo, certo? Aí fizeram uma pegadinha, algum outro judeu, ele se vestiu de uma forma inusitada e escandalosa, e ele se enfiou naquele reduto, e tinha câmeras filmando a reação dos outros judeus. Aí muitos assim escondiam a cara, porque eles se envergonharam. Sabe que é a vergonha alheia? E as câmeras eram teste, como chama? Teste social, né? Um experimento social. Então as câmeras estavam focadas assim nos mais diferentes públicos para medir a reação de como que esses judeus iriam se comportar em ver um outro judeu se vestindo de forma inusitada, de que não se veste num bairro ortodoxo. Então, em questão de 2 minutos, um outro ortodoxo de talit gadol, eu acho que ele estava vindo ou indo para a sinagoga, ele gritou Hilul! E saiu correndo para bater naquele judeu. E já juntou mais 3 ou 4 e ia lixá-lo pela forma como ele se escandalizou ali a comunidade. São reações. Entendeu? São reações. Então é importante saber. É importante saber o que nós fazemos. Né? A mensagem que você quer dar através da forma como nos vestimos. Né? O recomendado é usar o talit? Claro que é justo, é elevado. Né? Mas a partir do momento que você indicou esta elevação, você também tem que levar, você está levando com você um sinal de respeito, de tradição, de 3.300 anos.
e que é mantido por pessoas zelosas, cuidadosas, religiosas. Eu vou fazer uso do talit na rua, ou tzitzit na rua. Opa, cuidado redobrado de como eu falo, como eu ando. São reações. Ou seja, qual é o propósito do tzitzit? É lembrar de 613 mandamentos, certo? Eu, com tzitzit, eu posso estar numa lanchonete comendo não kosher? É uma desinformação. É uma desinformação. Só um minutinho. É uma desinformação. Eu estou de kippah e tzitzit comendo num lugar não kosher. Ah, mas eu não posso comer não kosher? Pode comer onde você quiser, mas você não pode desinformar. Não pode escandalizar. Você não pode provocar a reação nas pessoas. Não é? Então tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. Então a pessoa pode se levar, deve se levar. Usa o talit, usa o kippah, publicamente. Eu preciso estar lembrando dos mandamentos, eu preciso lembrar quem eu sou constantemente. Muito importante. Né? Mas aí tem toda essa mensagem que precisa prestar atenção no que você está fazendo, a mensagem que você está dando na rua. O que eu estou fazendo? Né? E isso é importante, pessoal. Muito importante. Né? Saber qual mensagem eu estou dando. Então, quando alguém te vê lá na rua de kippah e tzitzit, ele fala ali um judeu elevado, porque ele é religioso. Os não religiosos não usam kippah na rua, os não religiosos não usam tzitzit na rua, e por isso ele passa desapercebido entre os outros não judeus. É ou não é? Mas se você está de kippah, está de peote, nós não usamos peote. Está de kippah, está de peote, ou está de tzitzit, pronto, você está chamando uma atenção de todas as pessoas que estão à sua volta. Todas as pessoas que estão à sua volta estão chamando a atenção. Não é? Ah, então você está sendo observado. Você entrou no lugar para tomar água, alguém está te vendo. Você entrou em outro lugar, as pessoas estão te vendo. A forma como você olha e trata as mulheres, você está sendo notado. A forma como você respeita os idosos está sendo notado. Então está todo mundo olhando, né? O que ele vai fazer? Olha lá o judeu. Eu estou falando que o cara que está de kippah num lugar inapropriado, um lugar que um judeu religioso não frequenta, aí nós temos que juntar o menino e bater nele. Entenderam ou não? É disso que eu estou falando. Aí não é o skinhead que vai bater nesse judeu, somos nós que vamos bater nele porque ele está promovendo escândalo. Entenderam ou não? Vamos chamar ele para o minyan, chamamos ele para o minyan, judeu, vem aqui, vamos ensinar o Kadish. Falamos para a mãe dele rezar o Kadish porque ele vai apanhar. Agora, o skinhead ou qualquer outro antissemita que vai correr atrás de um religioso, nós nos juntamos e vamos proteger, e vamos atrás, vamos apurar, porque mexeu com os dos nossos. Entenderam? É isso. Essa a diferença. Agora, os nossos filhos vão para a escola de kippah, aí tem os cuidados que os pais, os lugares por onde vão passar, com quem está, sim, né? Quem que pode proteger. Então, aí sim, as recomendações, os cuidados. Agora, a pessoa fala assim, eu tenho visto muitas pessoas falam assim, o fulano anda de kippah na rua. Ou Aharon. Quem que vai se meter com Aharon andar de kippah na rua? Olha o tamanho do homem. Anda com 2 armas na cintura. Quem vai se meter com um homem desse tamanho armado? Quem? Eu quero ver o antissemita se atravessar na frente do Aharon. Eu quero ver o que dá. Entendeu? Eu vou desencorajar. Não, Aharon, não anda de kippah, não. O Elisha. Quem vai se meter com o Elisha? Né? Ou com qualquer outro desses. Olha o tamanho do Mateus. Eu não desencorajo, não. Eu desencorajo essa criancinha estar sozinha na rua de kippah. Ela se torna vítima de um covarde. Né? Agora, esconder a nossa... Eu acho que ainda não.
Ainda não. Entenderam? São coisas distintas da mensagem que nós possamos dar. E a Torá é composta de 365 contra 248 positivos. Não se trata contra, né? Na verdade, são coisas diferentes. O mandamento positivo é para você se elevar, né? Então, por exemplo, o tzitzit é um mandamento positivo, né? Se você não usar o tzitzit, não há uma severidade, uma punição para quem não usa. Não acontece nada. Então, quem decide usar o tzitzit, ele vai estar se elevando, porque ele está cumprindo o mandamento positivo. O mandamento proibitivo é aquele que prevê uma severidade, uma punição para quem não obedece. E aí o Aharon está perguntando sobre a alimentação, que ela entra exatamente nos mandamentos proibitivos, de não comer. Né? Isso não comereis. Então, quando nós usamos isso fazemos a alimentação de algo proibido, então você entra numa linha de severidade. Você já está sujeito a uma punição, a um bloqueio, né? É maculada a sua relação com o sagrado e a tua própria alma ela vai dando essas reações, né, daquilo que você fez uso estando proibido pela Torá. Agora, o mandamento proibitivo, todo mandamento proibitivo, ele não é superior a um mandamento positivo. Então, existem mandamentos positivos que ele está acima da proibição. Por exemplo, o Shabat, ele é um mandamento composto de... O Shabat ele tem mandamentos positivos e proibitivos para o mesmo dia. O Pessa tem mandamentos positivos e mandamentos proibitivos para se cumprirem. Então, do Shabat, há muitas proibições em que o mandamento positivo ele excede a proibição do Shabat. Por exemplo, a circuncisão. A circuncisão, para realizar, ela entra entre as proibições de Shabat, de não fazer. Então, como é um mandamento positivo, a criança que completou 8 dias no Shabat, como que é feita a circuncisão? É no Shabat. Porque aí circuncidarás a teus filhos no 8º dia. Então a mitzvah positiva é de que se o 8º dia é no Shabat, ele também vai fazer a Brit Milá no Shabat. Não é? No caso da alimentação, por exemplo, existe um mandamento positivo que diz assim: e viverás pela Torá, e viverás pela lei. Esse mandamento de viver pela Torá, ele está acima de todas as proibições. Tá bom? É considerado como o maior dos mandamentos, que é o de viver. Quando a pessoa precisa usar algum tratamento, alguma alimentação, algum medicamento, de que a sua composição ela está nos alimentos proibidos pela Torá, não kasher, isso não tem a força diante da mitzvah de viver. Né? Por exemplo, a insulina. A insulina é composta do quê? Né? Para as pessoas que têm diabetes, a insulina é feita de derivado suíno. E muitos outros remédios são feitos de derivado suíno. Ah, então o diabético não pode tomar insulina porque ele tem derivado suíno. É isso? Não. Ele tem que tomar o medicamento. Ele tem que tomar o medicamento. Por quê? Porque a mitzvah de viver é um mandamento positivo e é o maior dos mandamentos. Não há proibição de Torá que seja maior do que o de viver. Entendeu? Então, nestes casos, as pessoas que precisam. Por exemplo, na guerra, há essas previsões. Quando estão na guerra, você vai se alimentar do quê? Então, há permissões. Porque aí o que está em jogo é a vida. Né? E qual que é o maior mandamento? E viverás pela lei. E viverás pela Torá. Então o mandamento viver, ele está acima. Né? Que aí sim, nesses casos, a pessoa não só pode, como ela deve fazer o uso, porque o maior cuidado que ela precisa ter é com a sua própria vida.
não é? Sua própria vida. Né? E assim, pessoal, nós aí é kasher. Entenderam? É kasher. É kasher. Porque a mitzvah é viver pela Torá. Ah, agora outra coisa é pôr um bacon, uma calabresa. Não, é transgressão. Transgressão para quem? Para o judeu. É para o judeu. O não judeu não tem problema. O movimento adventista, que é cristão, e o cristão é proselitista, então eles se preocupam com o que os outros cristãos comem. Não é o nosso caso. Então, quem não é judeu, não tem obrigação, não há uma punição para o não judeu sobre o que ele come, sobre os seus dias. É uma proibição para quem? De 613 mandamentos. Para o judeu. Tá bom? E falando nisso, há 3 grandes culturas que são associadas aos seus animais. Por exemplo, a cultura ocidental tem por seu patriarca Esaú, irmão de Jacó. O irmão de Jacó, ele é considerado como um suíno. O suíno, ele tem casco fendido? Tem, né? Então o suíno tem casco fendido. E por que ele não é kasher? Porque ele não rumina, não é? Então, o Ocidente, ele é representado pelo suíno. Eles comem suíno? Não. Os cristãos podem comer suíno? Podem. Podem comer o que eles quiserem. Entendeu? Do Oriente, Ismael é associado com o camelo. Ele rumina? Rumina. Mas não tem casco fendido. Né? E Yaakov, ele é associado com o carneiro. Tem casco fendido? Tem. E também rumina. Né? Então, esses 3 animais, eles definem exatamente uma personalidade, um perfil de missão e de papel no mundo. Não é uma associação pejorativa. Não, é um fato. Não é uma piada. Por exemplo, eu estive em São Paulo há muito tempo e lá havia 2 rabinos. Havia um Sartima, que é um ultra-ortodoxo, e havia um rabino Breslov, que falava português. O rabino Sartima, ele não falava, ele só falava inglês, e hebraico e Yiddish. E o rabino Breslov, ele falava português. Fala muito bem, porque ele foi rabino aqui no Rio Grande do Sul, de uma comunidade, e depois, há muitos anos, ele mora na Inglaterra, e estivemos com ele ali, com outras pessoas. E quando chegavam as marmitas para eles, vinha com selo kasher. O Sartima olhava o selo kasher e falava assim: Ló. Não. E o Breslov já estava comendo a dele. Entendeu? Então, eram compradas as marmitas com selo kasher. Né? Com selo kasher. E eles discutiam muito em Yiddish, os 2. Muito. Aí teve um momento em que o rabino, o Breslov, ele voltou lá para o lugar onde nós estávamos, depois de uma discussão. Eles discutiam demais. E eles gritam. As pessoas chegavam a esconder as facas, sim, mas no sentido de costumes. Eles falam assim. Então, quando voltou, ele falou assim: Ló. Esav também era tzadik, mas não ruminava. Ou seja, ele estava inconformado com a severidade que o Sartima, que é ultra-ortodoxo, tinha sobre as proibições. Então nós estávamos vendo o impasse de 2 ortodoxos, mas um era ultra-ortodoxo. Entendeu?
é interessante viver essa experiência, porque quando o menos ortodoxo, que era o Breslov, ele voltou para onde nós estávamos, ele falou assim, ló. Esav, ele fazia assim, lá. Esav casco fendido. Esav perguntava, água é cachê? Água é cachê? Absurdo. Esav queria dar uma ácera do sal? Não. Ou seja, ele estava querendo indicar que o Sartima era tão radical quanto Esav. Né? Ele usou esse termo conosco lá, nessa experiência. O que isso quer dizer? Que Esav, ele tinha intenção de fazer o conserto do mundo, né? E ele tinha discussões com seu pai Isaac sobre aquilo que Deus não pediu. Ou seja, ele assumia proibições do que Deus não exige. Ele falava assim, eu vou domar a ácera do sal. E Deus não exigiu o conserto do sal. Não precisa. A água é uma fonte de purificação, mas ele perguntava, a água é cachê? Essa água está cachê? Ou seja, todas as vezes que ele tinha alguma coisa, para discutir sobre práticas, então diz que Esav mostrava assim, eu sou cachê. Ele se mostrava viável. Eu sou cachê. Essa água é cachê? Então vou tomar. Você dá uma ácera do sal? Eu dou. Entendeu? Ele se inviabiliza. É como se ele chegasse e falasse assim, sou cachê, mas não rumina. A cultura ocidental, ela segue à frente. E por isso que ele está à frente, ele tem vergonha do seu passado, não se orgulha do seu passado e trabalha para o desenvolvimento do futuro sem ter uma ligação forte com o seu passado. Os seus patriarcas, suas origens, os seus desacertos, tudo o que passou é irrelevante para o suíno, é irrelevante para o ocidente, sempre à frente pelas conquistas. E isso é verdade. Era um comportamento de Esav e é uma postura do Ocidente. É uma postura do Ocidente. Porque se o Ocidente se preocupasse com o passado, nós não estaríamos nos preparando para a Terceira Guerra Mundial. Não há uma memória do passado, do que foi construído. Os franceses, eu vi um ditado interessante esses dias de uma autoridade religiosa dizendo assim, a França, onde estás? Onde estás? A França foi o primogênito da igreja. O que aconteceu com os franceses? Depois da Revolução, das revoluções francesas, a França ela perdeu a sua identidade com o passado. A França é como se ela está à beira da inexistência. Mas eles continuam lutando pelo futuro. Continuam lutando pelo futuro, mas sem qualquer vínculo com o passado. O camelo, que liga a Ismael. O camelo, ele não tem o casco fendido. Ele não está muito preocupado exatamente com o futuro, mas tem muito orgulho do seu passado. Muito orgulho do seu passado. O heroísmo do século XII, os seus heróis, Saladino, que conquistaram Jerusalém dos cruzados franceses, é o que vive o atual e moderno povo islâmico hoje. Quando, nas guerras que Israel enfrentou, de 48, 54, 67, 73, o Oriente Médio, representado por Ismael,
o islamismo, o mundo árabe, ele vivia uma onda de nacionalismo. Ele quis se equiparar às grandes potências, ingleses, americanos, soviéticos, e eles se associaram com a força da União Soviética, da polarização que se deu exatamente naquele tempo. Então, Nasser, os presidentes egípcios, eles encabeçaram o nacionalismo árabe e rapidamente aquilo foi frustrado pelas derrotas que sofreram 48, 54, 67, 73. Foi a última guerra que o mundo árabe ele estava pensando num futuro nacionalista como todos os outros povos. E depois disso, da derrota, de que a própria União Soviética desistiu dessa liderança árabe num ideal de nacionalismo, o que aconteceu? Eles voltaram para o século XII. Então, por que Israel hoje tem que lidar com grupos terroristas? Porque esses grupos e movimentos terroristas, essas células terroristas, elas são o método usado no século XII. Eles ruminam um passado e eles não conseguem se instalar para um futuro como o Ocidente. Eles não conseguem ter uma conexão para o futuro. Eles vivem do seu passado. Não é? Como que se vestem, como tem que se vestir as mulheres religiosas do Islã. Então, para cada dissidência que surge do islamismo, ele surge para um radicalismo. Para um radicalismo, como que é chamado esse radicalismo? Tem um nome que é dado para isso. Os extremistas. Então eles vivem desse passado. Você olha para o perfil de Ismael e dos seus representantes, eles estão do século XII. Sua cultura, suas tradições, seus costumes estão para lá. Porque é de quando surgiram na história, ou seja, ainda depois do cristianismo da Idade Média. Eles estão vivendo hoje exatamente isso. Então, quando nós olhamos para o judaísmo, por exemplo, esta porção, ela nos liga. O judaísmo, ele tem uma grande memória do seu passado. Nós até vivemos os momentos vergonhosos do judaísmo que qualquer outro povo ele esconderia. Nós temos datas e feriados que nos colocam sobre as nossas derrotas, a destruição do primeiro templo, a queda dos muros de Jerusalém, a frustração dos 12 espias. Eu estou falando de datas que marcam as nossas derrotas, as nossas vergonhas. Então, a reação de Córah, nós vivemos isso nas porções todos os anos. A reação dos 10 espias que trouxeram notícias más, nós vivemos isso. A destruição, o Avodá de Zará, a Haron, nós colocamos um herói da história judaica num cenário de idolatria. Todo ano nós discutimos sobre o envolvimento de Aharon no Avodá de Zará. Qualquer outro povo teria feito o quê desse passado vergonhoso? Escondido debaixo do tapete. Mas até isso nós conseguimos usar em favor do nosso futuro. Porque Yaakov é traçado como aquele que tem casco fendido, mas que também rumina. Ou seja, nós temos uma ligação, nós usamos o nosso passado para explorar o nosso futuro. E por isso que as comunidades judaicas conseguiram sobreviver a todas as civilizações da história. Aonde estão os babilônicos? Não existem. Aonde estão os gregos? Nos livros.
Aonde estão os persas e os egípcios? Nos museus e nos livros e na memória, que é preservada por esses ambientes. E a tradição judaica, ela remonta de 3.300 anos, vivendo nos mais diferentes países, em todos os continentes. Hoje, no dia que estamos aqui, esta porção está sendo discutida em todos os continentes. Judeus chineses, japoneses, coreanos, americanos, europeus e do Oriente Médio estão estudando e discutindo essa mesma porção. Por quê? Porque essa característica conseguiu nos preservar, porque nós conseguimos. Tem um relato interessante que fala sobre Tisha B'Av, e Napoleão passava com seus generais e viu uma sinagoga, muito choro, muito grito, choro, choro, e Napoleão se preocupou e pediu: vai e veja o que está acontecendo ali. Então, quando eles voltaram para Napoleão e disseram: hoje eles estão chorando por um templo que foi destruído. Mas qual templo? O templo que os romanos derrubaram. Aí Napoleão disse: se eles ainda hoje choram por um templo que foi derrubado há quase 2000 anos, é porque eles merecerão reconstruir um templo. Nós temos um dia de luto que fala sobre exatamente as nossas derrotas, sobre as nossas perdas, mas isso nos remete ao quê? Por que hoje existe o Estado de Israel? Por que hoje existe? Um Estado forte, que inclusive luta com mãos de ferro contra os seus inimigos. É porque nós temos essa ligação. Nós somos semelhantes ao carneiro. Nós temos os cascos fendidos e nós ruminamos. Nós conseguimos ter uma ligação com o nosso passado heróico, orgulho dos nossos patriarcas, dos nossos profetas, das nossas conquistas e até das nossas perdas e vergonhas. Nada é escondido, porque nós usamos tudo isso para consertar o mundo em que vivemos. A nossa lei de 3.300 anos atrás, ela consegue conviver com a ciência, com a tecnologia, ela consegue sobreviver nos ambientes mais hostis. Tem comunidade na Venezuela, são sobreviventes. Tem comunidades nos regimes mais fechados, nos mais diferentes idiomas. E eles sobrevivem. Por quê? Nós conseguimos nos adaptar. Nós conseguimos sobreviver em qualquer outro ambiente que não no nosso. Isso diz sobre o que representa o judaísmo nessas três grandes culturas, ocidental, do Oriente e a judaica. Falando-se sobre animais puros e animais impuros. Bom? E aí, pessoal, nós precisaríamos falar aqui a lista dos animais próprios e não próprios, dos peixes com escamas e sem escamas, com peixes com barbatanas e sem barbatanas. Nós poderíamos falar das aves que são permitidas e das que não são permitidas, mas todos vocês sabem, tem a lista da BDK para os alimentos industrializados, tem ou não tem? Você vai no supermercado e você sabe qual alimento industrializado é mais apropriado, você que é mais rigoroso na sua dieta kasher, tem lá na palma da mão a listinha dos produtos que você tem as opções de compra. Não é? Temos condições de fazer o abate para as nossas festas. E ainda de fazer aquisição com um grau de dificuldade, sim, temos, mas é possível. Para todos aqueles que decidem fazer assim, e têm condições. Porque não é só para os que querem. Né? Então, um pai de família, ele submeteu uma mudança radical da família, assim, a partir do momento que ele descobriu que tinha que ser kasher, ser kasher.
Então ele cria toda uma proibição. Tem que ter responsabilidade sobre essas mudanças. Né? Quando você matricula o seu filho na escola lá, não tem a nutricionista que cuida da alimentação especial da sua criança? Não é, Thalita? Então lá você tem que levar as suas restrições alimentares, mas aquilo vai ser adaptado com a realidade do que está disponível. Ele não vai comer os derivados proibidos, não é? Não vão dar carne suína para ele, não vão dar camarão, não vão dar nada disso que é proibido. Mas há uma responsabilidade do Estado sobre a proteína, não é? Então, quando você decide radicalmente fazer essas mudanças sem uma orientação, aí você compromete a saúde da sua família. Tem que ter responsabilidade, não é? E gradativamente nós vamos assumindo, ajustando, criando possibilidades, estabelecendo as condições. Então, nós temos condições de assumir uma vida kasher, mas gradativa, dentro das nossas possibilidades. Então, quando alguém me convida para uma refeição aqui da comunidade, eu não pergunto aonde ela compra o kasher. Não faço pergunta alguma. Mas quando nós promovemos um evento na sinagoga, aí sim nós temos a preocupação de que não haverá mistura de leite mesmo com ave. Não haverá mistura de leite com carne. Há um controle sobre o que nós vamos oferecer para as refeições que santificam as nossas datas sagradas. A carne que vai usar para o peça tem que ser uma carne própria, não pode ser trefe, tem que ser carne de abate, tem que ser carne de xeritá. Vamos promover um almoço na comunidade, então eu tenho que pensar que esse almoço ele tem que santificar esse encontro. Entendeu? Mas a outra coisa é a realidade de cada família, da forma como se alimenta, das condições, da compreensão que tem. Entendeu? E essa flexibilidade, até que a comunidade, pessoal, ela possa fornecer as condições para todos. Quando a comunidade oferecer as condições para todos e falar isso está acessível para todos, aí sim faz sentido nós sermos mais exigentes e perguntar, e aí? O que é isso que você está me servindo? Não é? É justo ou não? E aí sim, nós vamos subindo e dando a oportunidade para todas as pessoas se adequarem nas suas condições. Como que nós vamos criar proibições para as pessoas que estão nos lugares mais remotos desse fornecimento? Como que são os anuncim de Cuiabá, não é? De Goiânia, de regiões do norte e nordeste do país? Ah, comam só peixe. É justo? Não. Tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Você não pode fazer uma coisa radical. Tem que ter prazer na alimentação. Tem que ter prazer na alimentação. Então, quando você fala assim, aqui não entra mais isso, não entra mais aquilo, não entra mais aquilo, tá bom. Mas a pergunta, as substituições desse alimento, ele também traz satisfação para a pessoa? Não, eu vou fazer um bolinho, eu vou fazer carne de soja. Nós vivemos uma época dessa, meu Deus do céu. A alimentação do Shabat não era fácil. Tem que ser kasher, mas tem que trazer satisfação também no que você está comendo. Não é, Dilma? Meu Deus do céu, era triste, era difícil. Era leite de soja, era carne de soja, e o pessoal não sabia fazer. Era uma tristeza. O que tem hoje para o Shabat? Hoje tem um bife de soja. Era terrível aquele negócio. E aí, você cumpria uma coisa e a outra não. Porque não tinha satisfação. Você fala assim, eu já estou satisfeito. Estava satisfeito coisa nenhuma. Estava satisfeito coisa nenhuma. Aí você não pode fritar um ovo no Shabat, porque você não pode acender fogo.
Não é isso, pessoal. Não é isso. Então nós temos um tempo. Sabemos o que tem que ser feito. E vamos ajustando todas as coisas. As nossas situações, as nossas posses. Não é? As pessoas iam comprando 2 geladeiras. 2 geladeiras. Uma vez o rabino quis visitar a sinagoga de Ponta Grossa. Um rabino de Florianópolis. Quis passar um dia de Rosh Hashanah. Estava quase tudo certo. O rabino estaria em Curitiba e ele quis ir para a sinagoga. Para nós seríamos muito bom também recebê-lo lá, obviamente. Aí eu tive a preocupação, falei, rabino, é o seguinte, eu vou ter que explicar para o senhor como que é a cozinha da sinagoga lá. Para começar lá, nós não temos 2 geladeiras. Não temos, rabino. Aí ele falou assim, olha, muito obrigado por avisar, agradeço. Né? Falei, eu estou te avisando porque eu não quero uma frustração, eu quero que o senhor se sinta bem no nosso ambiente, e o nosso ambiente não é ortodoxo. Mas temos o grande prazer de recebê-lo ali. Então, o evento que ele participaria exigiria que ele tivesse conosco uma refeição, porque era um feriado, era uma data sagrada. Entendeu? E aí, pessoal, temos a nossa realidade e a realidade da nossa comunidade, que ela vai se destacando, se desenvolvendo dentro desses princípios. Então, por exemplo, olha só a Matzá para o nosso Pessa. Olha a coisa mais acessível. Não é? Nós falávamos esses dias que, alguns anos atrás, o Moelo, que se dispunha a fazer a Brit Milá, ele cobrava 12 mil por pessoa. Olha o Mário, cadê o Mário? Aqui. O Mário com quantos meninos que você tem? Meninos. 5. 5 meninos a 12 mil reais para circuncidar. Entendeu? Sabe o que isso quer dizer? É a forma do Moel falar, eu não faço. Aí ele põe um preço que inviabiliza a pessoa. Entendeu? Era isso. Nós já passamos nesse momento. Agora não, agora está acessível, agora é possível. É possível que todas as pessoas façam a sua parte. Agora não tem o porquê não fazer. Porque agora está acessível. Entendeu? Aí nós perguntamos, e por que não faz? Aí já podemos exigir. Por que não fez ainda? Tem que fazer. Não é? Pensa, pessoal. Rosh Hodesh, que estamos marcando o início do mês de Nissan, ele exatamente define os preparativos de Pessa. Então, o mês de Nissan, ele marca o início da primavera. Tanto é que depois do dia 15 de Nissan, nós começamos a mudar na Amidá as bênçãos que fala sobre as estações. Não é isso? Aí nós mudamos lá essa parte porque nós indicamos que Eretz Israel é a primavera. Primavera é a safra dos grãos. Colhendo trigo, todos os grãos estão sendo colhidos nesse mesmo período. Então, o orvalho e não mais chuva para o amadurecimento dos grãos, para não estragar os grãos. E isso quer dizer o quê? Que todos os lavradores eles estão contentes. Estão ou não estão? Estão contentes. Nós temos 2 inícios de anos. O mês de Nissan é o começo. A gente diz assim, esse será o princípio dos meses para vós. O princípio dos meses marca a nossa redenção do Egito. O mês em que Deus tirou os hebreus da terra do Egito. Saímos do Egito. E saímos como do Egito? Como que nós saímos do Egito? Saímos com as mãos carregadas. Foi ou não foi? Saímos com as mãos carregadas do Egito. Os escravos que só tinham a porção da sua alimentação, eles saíram com as mãos carregadas das coisas mais preciosas do Egito. Porque Deus o quis. Deus havia dito, olha, Abraão, teus filhos serão escravos numa terra desconhecida, mas dali eles sairão com grande riqueza.
Entendeu? Então, quando o faraó não queria que eles saíssem, porque era uma mão de obra gratuita, as 10 pragas convenceram não só os egípcios, como o próprio faraó, com a morte dos primogênitos do Egito. Então, eles temeram que o extermínio estava certo para todos os outros egípcios. E com esse medo e pânico e terror que se apoderou de todos os egípcios, a coisa mais preciosa para eles se tornaram o quê? A vida. Né? E agora eles entenderam que se os hebreus ainda estivessem ali, eles também morreriam. Agora, cada um dos egípcios, eles se despojaram. Entendam? Eles se despojaram das suas coisas para se livrarem do quê? Dos hebreus. Eles tinham pressa. Eles estavam enterrando seus primogênitos, sabendo que eles morreriam a qualquer tempo, porque os hebreus estavam ali. Então eles abriam os cofres e falavam, pelo amor de Deus, leve tudo isso aqui e suma daqui. E ouro, e diamante, prata, e tecidos, e tintas. E o hebreu estava saindo, ele falava, não, volta que tem mais coisa, pega isso aqui também. Então eles saíram com as mãos carregadas, que foram os mesmos objetos usados para a construção do Mishkan. Né? Madeiras, tecidos, tintas, prata, ouro, pedras preciosas. E na primavera, no período da colheita, é um período em que os fazendeiros já estão trocando as suas picapes, trocando de Amarok para Hilux, de Hilux para Dodge Ram e assim, tem outras mais, eles vão trocando porque estão com o resultado da sua colheita. Eles estão com o resultado da sua produção. E quem está com o resultado da sua produção, quando ele chega na festa, ele chega como? Chega satisfeito, chega grato, chega feliz, né? E é interessante, né? Quando você vai com seus filhos no shopping, não tendo conta para pagar, não está preocupado com as despesas, o cartão está com o limite fechadinho sem mexer, tem saldo para fazer o que quiser. Quando as crianças pedem as coisas, o que o pai tem prazer em fazer? Hã? O que o pai e a mãe têm prazer em fazer? Não há limites, né? Compra esse também. Então, é com essas condições que nós precisamos chegar no período. Já entramos no período de Pêssego e disciplinar o nosso comportamento financeiro, sobre como nós chegamos nos dias festivos. Por quê? Isso define, pessoal, pelo tribunal celeste, como vai ser os nossos dias para frente. Entendeu? Eu falava quinta-feira sobre a reação de Aharon. Aharon tinha motivo para gritar? Tinha ou não tinha? Tinha motivo para chorar? Tinha. Ele o fez? Ele reprimiu, pessoal. Sabe o que é reprimir um sofrimento? Sabe o que é você não poder chorar o seu sofrimento? Sabe não? Sabem sim. Porque quando você chora, de certa forma, você está despejando uma parte daquele sofrimento. Agora, quando você tem que reprimir um sofrimento, aí é amargura. E aí você é tomado, o sofrimento se transforma numa angústia. A angústia é um outro estado que é diferente do sofrimento. E veja como que Aharon finalizou isso. Né? Como que é você reprimir um sentimento em função da maturidade do que você está fazendo naquele momento. Não é? E de quem você é. E o que você representa. Tudo isso calculou Aharon e seus filhos. E eles se comportaram tendo todo esse sofrimento. Agora, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que
pensando nisso, nós precisamos calcular o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, elas são tão grandes quanto nós pensamos que são? Sim ou não? E por que nós colocamos os nossos motivos como sofrimento constante? Tem gente que faz de uma dor de cabeça um dia infernal. Ele potencializa um estado físico como se fosse um dia infernal. Então, como que nós tratamos as nossas dificuldades? Porque todos nós temos dificuldades, temos problemas, limitações, frustrações. Todos nós temos. E a questão é, como que nós lidamos com isso? Como que nós tratamos isso? Nós minimizamos ou nós potencializamos? Entenderam ou não? Se colocando no lugar de Aharon, que tinha todos os motivos para destacar isso, eu quero lembrar vocês sobre a reação de Israel quando teve a notícia dos 10 espias. Lembra ou não? Os 10 espias chegaram e falaram, não, a terra é impossível conquistar, os homens são gigantes, os portões são de ferro puro, os muros são altos, e olhando nós, e olhando eles para nós, somos como que gafanhotos. Está perdido. Qual foi a reação do povo com essa notícia? Choro. Então a Torá diz que todo o acampamento, eles choraram a noite toda. Lembra ou não? Aí a pergunta, eles tinham motivo para chorar? Tinha ou não tinha? Não tinha motivo para chorar. Você já esteve em algum supermercado e viu uma criança se jogando no chão fazendo birra porque ela foi contrariada? Já viram ou não? Qual que é a vontade que vocês têm? Eu olho para minha cinta, olho para o pai, olho para aquela criança birrenta e fico me colocando no lugar daquele pai ou daquela mãe. Entendeu? É a coisa mais horrível uma criança birrenta que faz uma cena sem motivo. Tá? Sem motivo. Aí diz assim, Deus diz para Israel que fez essa birra, dizendo, visto que vocês choraram sem motivos, eu lhe darei um motivo para vocês chorarem. Eu acabei de comentar sobre Tisha B'Av. Tisha B'Av marca o fim de 3 semanas. De 3 semanas que o profeta Jeremias tem um livro chamado, como que chama um dos livros do profeta Jeremias? Lamentações. O que o livro de Lamentações define? O profeta Jeremias, ele foi escolhido como profeta para lembrar o decreto que Deus deu sobre a reação dos hebreus de chorarem sem motivos. Deus deu para nós motivo para chorarmos por 3 semanas. E é interessante, pessoal, que nesse período de 3 semanas, que é de 17 de Tamuz até Tisha B'Av, muitos outros desastres aconteceram em diferentes lugares. A quem? A quem? As diferentes comunidades espalhadas pelo mundo. Não foi só a queda do muro de Jerusalém. Não foi só o desastre dos espias. Não foi só o Avodá Zará. Não foi só a destruição do templo. Mas foram muitas outras calamidades que sobrecaíram a nós nesse mesmo período. Então, quando nós temos motivos para chorar, para reclamar, quando nós temos esse motivo e nós conseguimos emitir um outro sinal, nós conseguimos mudar os decretos, entendeu? Porque o Tribunal Celeste, ele vai mudando
os nossos decretos na medida em que nós nos comportamos positiva ou negativamente. Às vezes a pessoa reclama da sorte. Ela reclama do alimento que está ruim, ela reclama do governo, ela reclama da casa, ela reclama de tudo, ela vai reclamando, ela vai reclamando. O que tem de acontecer com essas pessoas? Que só reclamam. O que o decreto do Tribunal Celeste vai dar para ela? Um declínio. E ela vai tendo cada vez mais motivo para reclamar. E quando a pessoa que tem motivo para reclamar, mas ela está vivendo de forma positivamente, o que o Tribunal Celeste vai definir para ela? Aquilo que ela reage. Entendeu? Da forma como ela reage. Então, pessoal, a forma como nós nos comportamos, ele define o nosso estado e as mudanças de que nós precisamos de fato. Entendeu? Ou seja, nós precisamos ter um olhar para as coisas positivas e tornar menos relevante as coisas negativas que também acontecem conosco. Entendeu? E aí nós vamos equilibrando esse estado. E sobre o Tribunal Celeste, qual o período que ele é instalado? Porque são julgamentos, pessoal. Nós rezamos um ano todo pedindo para que Deus, sobre as estações, certo ou não? Quem plantou os grãos, ele precisa de todas as condições do universo para que a sua produção seja colhida com sucesso. Então nós rezamos o mês todo para o Tribunal Celeste julgar favoravelmente, quase que não sai a palavra, as nossas ações, as nossas colheitas, os nossos resultados. Nós pedimos o ano todo. E agora que nós chegamos na cabeça do ano religioso, o tribunal é montado para fazer o julgamento do que nós passamos. De Rosh Hashanah até aqui pedindo para que Deus nos visite com generosidade, com bondade, com saúde, com força, com sucesso, acima do desejo dos nossos inimigos. E nós precisamos forjar para que o Tribunal Celeste entenda nossas boas vontades e intuição. E é no período das festas. Por quê? O Tribunal Celeste está olhando para a satisfação de cada judeu de como ele comparece. Isso é medido ali. A pessoa que teve uma boa colheita, teve um bom resultado, teve boas coisas para fazer e ele está triste, isso é bom ou é ruim para ele? É ruim. A pessoa que não teve bons resultados, mas ela consegue lá do fundo da sua alma reunir motivos para se alegrar, isso é bom ou é ruim para ela? É bom. Porque ela está dando relevância a energias e pensamentos positivos que vai influenciar o Tribunal Celeste positivamente. Você está entendendo ou não? Você vê aquelas pessoas que são vistas na rua, nos ambientes onde ela frequenta, você fala assim, poxa, essa pessoa ela nunca está triste, ela é muito otimista. Essas pessoas, ela é rodeada de pessoas, de gente. Nós temos o prazer de estar em volta dela porque ela tem um pensamento positivo. Entendeu? Então agora na época de Pêssah, pessoal, se você tem motivos para estar triste, se você tem motivos para estar preocupado, e outros motivos mais, você vai olhar cuidadosamente e analisar as coisas boas que também estão acontecendo e você vai começar a destacar isso nesses dias de Nissan que nós entramos, tá bom? Porque há um tribunal celeste que está olhando exatamente para as coisas ou para a forma como nós vamos começar esse ano religioso do mês de Nissan. Entendeu? E uma das formas é você se preparar para uma festa. A roupa que você vai usar para a festa.
Ou quanto de dinheiro que você vai entrar nessa festa? No bolso. A matzá, o vinho, a carne, o salmão. Qual outro peixe mais caro? Tem outro peixe mais caro que salmão? Deve ter, né? Cachê. E preparar para os seus filhos, para sua casa, 7 dias de um clima totalmente diferente. Otimista. 7 dias, pessoal. São 7 dias que você vai concentrar num período das suas orações ser diferente, sua meditação ser diferente, suas palavras serem positivas, os planos serem positivos. Pare de ficar olhando para o governo, pare de ficar olhando, olhe para as coisas positivas. Porque no final, o decreto sobre o judeu, ele funciona até no lugar em que nada está funcionando. Um dos segredos da sobrevivência é que o judeu, ele abre coisas que tem tudo para dar errado. Mas o que acontece? Dá certo. Entendeu? Dá certo. Então não é a questão do país ou do governo em que nós estamos. Não tem nada a ver isso aí. Esqueça. Vamos olhar as oportunidades que está à nossa volta, né, e vamos pôr isso ao nosso favor. Ao nosso favor. Não é mexer com o passaporte, não é... Não. Vamos olhar nas oportunidades e colocar isso ao nosso favor. Certo, pessoal? Mudança de sorte. São 2 oportunidades que temos no ano. 2. Rosh Hashanah e qual é a outra? Agora. Nissan. Rosh Chodesh. É que nós mudamos a nossa sorte, mudamos o nosso comportamento, pensamos de forma positiva, acorda com disposição, cumpre mitzvah, faz de tzedakah, reze mais, estude mais a Torá e as coisas vão começar a mudar para você. Nós somos colocados como cabeça. Cabeça do mês, cabeça do ano. Rosh Chodesh não fala só sobre a cabeça de um mês, mas fala sobre o início de um ano de resultados. Porque há uma forma de entender a conexão que um judeu tem com Hashem. Sabe qual é? Os seus resultados. E a outra, sua satisfação com os seus resultados. Entendeu? Teve um rabino que recebeu um senhor e perguntou: Rabino, eu posso celebrar a Pessa com leite no lugar do vinho? O rabino pensou e falou: pode. E aquele judeu saiu da presença do rabino e de repente o rabino gritou: não, volte aqui, vem cá. Aí ele voltou. Aí ele voltou para o rabino pôs a mão no bolso e tirou ali algumas centenas de dólares e deu na mão dele. A esposa do rabino estava do lado, ouvindo a conversa, e o rabino falava para ele: não, é melhor você fazer com vinho, leve esse dinheiro e compre um bom vinho para fazer o Pessa. Aí, quando o homem saiu da presença do rabino, a mulher falou: uau, $200 para comprar um vinho? Aí o rabino falou: não é só para comprar o vinho. Se ele ia fazer o Pessa com leite, é porque o Pessa dele não ia ter carne. Então ele precisa comprar carne, ele precisa comprar vinho, ele precisa comprar matzá, precisa ter as condições. Então, pessoal, você estar no lugar daquele que ajuda, que resolve o Pessa das pessoas é uma oportunidade imperdível. Tá bom? Uma outra oportunidade que está acontecendo nesse mês de Pessa, e uma notícia boa que eu trago para vocês, é que a sinagoga no Sim Brasil da Paulista está comprando a sua Torá. Né? Surgiu uma oportunidade inesperada, assim, ó. Não estava na programação. Não nesse prazo. Não nesse tempo. Então,
eles estão finalizando a aquisição do Sefer Torá. E eu não sei por que isso nos acontece, nós nunca temos o valor total para compra, né? Mas eles estão comprando isso de uma forma muito diferente da que nós conseguimos aqui, porque parece que eles estavam... parece que os judeus da Paulista, não sei, eles já tinham parte das condições em mãos, estão comprando um Sefer Torá e tinham eles tinham exatamente 50% do valor da oferta do Torá. Então eles seguraram e falta ainda, até sexta-feira faltava R$12.000 para a compra da Torá, da Sinagoga da Paulista. Entendeu? Sabe por que falta? É porque tem pessoas que podem usar essa oportunidade para se elevar. Entendeu? Para se elevar e participar de um momento desse. Porque é um momento incrível. A uma comunidade se elevar com a presença de um Sefer Torá. Tá bom? Rabi, algum comentário? Não? Minyan? Dos homens aqui, algum comentário? As mulheres? Não. Então, pessoal, reserve o teu lugar no jantar de Pessa, em comunidade. Faça isso acontecer. Né? Compre sua matzá, compre o vinho. Veja o que pode ser feito diferente pelos seus filhos nesses 7 dias. Pense. Né? A mãe, o pai, pense o que eu posso fazer de diferente para que os 7 dias de Pessa ele seja marcado. Né? A forma como vamos nos alimentar, as refeições, né? O clima, a roupa, tudo isso pode fazer com que as suas crianças ela entre exatamente porque o Pessa, pessoal, ele é em função das crianças. E diz assim, nessa mesma noite, quando o teu filho te perguntar que jantar é esse, o Pessa ele existe em função do futuro e do passado. Nós pegamos essas crianças e falamos para ela, escravo fomos do faraó, mas o Senhor nos libertou de lá. Então, quando nós falamos desse nosso passado para os nossos filhos, nós estamos indicando a redenção da geração futura. É uma ligação de elos, assim, ó, de 2 extremos. Da primeira redenção do Egito para a redenção na era de Mashiach. E o Pessa é em função das crianças. E quando perguntarem aos teus filhos que refeição é essa? Aí nós temos que ter na ponta da língua. Escravo fomos do faraó. E o Senhor nos tirou de lá. São 7 dias, pessoal, que nós devemos criar esse ambiente para os nossos filhos. Né? Viverem um momento diferente do ano. Quando chega no próximo ano, eles falam, pai, o Pessa está chegando, mãe, o Pessa está chegando. E aí isso é transmitido para o futuro, sucessivamente.